Você sabe me dizer qual é a diferença entre tema e assunto? Será que existe uma diferença? Ah, Fefô, é tudo a mesma coisa. O tema, o assunto, enfim, eu vou falar sobre alguma coisa. Pois é, esse pode ser um grande erro, pode ser a grande armadilha na qual você vai escorregar. Quer dizer, não vai mais escorregar não, porque hoje a gente vai ver que existe sim diferença entre tema e assunto. Eu sou o professor Fefo, você está aqui comigo no Leio, Logo Escrevo e vamos logo falar do nosso tema, ou assunto, enfim, vamos lá. Os grandes vestibulares, pessoal, cobram geralmente uma prova de redação com alguns textos numa coletânea para nos inspirar, para nos ajudar a ter alguma ideia, enfim, para ajudar no processo de escrita. Mas o que os vestibulares trazem para a gente, na verdade, é tema ou é assunto? Essa é uma dúvida que permeia, que perpassa a cabeça de muitos jovens, muitos vestibulandos, Brasil afora. Sim, faz sentido você ter essa dúvida, porque muitas vezes ambas as ideias se confundem. Muitas vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Aí é que está o problema. No final das contas, não é. Na verdade, a grande sacada está na ideia de algo mais amplo versus algo mais restrito, mais específico, ou, numa metáfora que eu sempre gosto de utilizar nas minhas aulas, algo mais afunilado. Bom, vamos pensar aqui então em alguns exemplos que diferenciam a ideia entre tema e assunto. O grande lance é perceber, como eu disse agora há pouco, que tema é algo muito mais restrito, mais específico, mais enviesado, mais indicado, mais direcionado, enfim, qualquer que seja o termo trazendo essa ideia. Assunto é algo sempre muito mais amplo, mais genérico. Mas como assim, Fefô? Acho que peguei a ideia, mas não entendi ainda exatamente. Pensa comigo. Se o assunto é algo mais genérico, ele não tem direcionamento. Ele não tem recorte. Já o tema tem. Vamos pensar em alguns exemplos mais ou menos na seguinte linha. Imagina comigo que o seu vestibular, a sua prova de redação, peça para você falar a respeito de publicidade. Ponto. Tudo traduzido em uma pequena palavra. Fale, disserte, escreva a respeito de publicidade. Isso é tema ou é assunto? Isso, no final das contas, pode sim ser pensado como um assunto. Perceba que foi colocado para você de maneira absolutamente genérica. Eu tenho que falar o que sobre a publicidade? Da maneira como foi colocado aqui no nosso exemplo, você pode falar da maneira que você bem entender. Porque não foi te dado nenhum tema, e sim só um grande assunto traduzido através da palavra publicidade. Nesse caso, se aparecesse diante de você a ideia de fale sobre publicidade, você poderia dar o encaminhamento que você bem entendesse. Fefô, acho que eu vou falar sobre publicidade, mas eu vou focar no público infantil. Aí você começou a dar um direcionamento. Outra pessoa poderia dizer, Fefô, legal, publicidade é uma ideia boa, mas eu prefiro falar a respeito da publicidade abusiva. Um outro direcionamento. Já outra pessoa poderia pensar, legal, mas eu quero falar da relação entre publicidade e vendas. Ou publicidade e política. Perceba comigo que o que nós fizemos aqui então foi o quê? Pegar um assunto, publicidade, e pensar em vários temas possíveis a partir desse assunto. A relação entre publicidade e política é um dos temas possíveis a partir do assunto publicidade. Já a relação entre publicidade e o público infantil é um outro tema possível diante do assunto ou a partir do assunto publicidade. Essa ideia, queridos e queridas, nos faz perceber que há um grande perigo aí no vestibular. Que perigo é esse? O que você não pode fazer no final das contas, então, na sua prova? Infelizmente, o que muitos vestibulandos acabam fazendo na hora da prova de redação é confundir as duas coisas. Não conseguem, muitas vezes, falar do tema e acabam discutindo um grande assunto. Isso pode gerar aquilo que é mais temido pelos vestibulandos na hora da prova de redação, que é a anulação do texto. Sim, pessoal, seu texto pode ser anulado caso você discuta só o assunto e não o tema. Por quê? Então o seu texto seria anulado.
Ora, porque se você fizer isso, você vai cometer o que nós chamamos, ou o que as bancas de correção chamam de fuga da proposta. Pois é, se o vestibular pede para você falar, por exemplo, sobre as nuances da publicidade ligadas ao público infantil no mundo contemporâneo. Percebam o quão específico é isso. É diferente de você passar o texto inteiro discutindo publicidade. Porque a publicidade é boa, porque a publicidade é ruim, porque a publicidade é amiga, porque a publicidade é inimiga. Ok, mas e as nuances da publicidade associadas ao público infantil no mundo contemporâneo? Você falou? Se não, é fuga da proposta, seu texto pode ser anulado. Bom, diante de tudo isso, vamos pensar juntos em um grande processo seletivo relativamente recente. O Enem, especificamente no ano de 2016, trouxe na prova de redação o seguinte tema: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Ok, por que isso é um tema e não um assunto? Porque é muito específico, é muito direcionado. Eu tenho certeza que agora você já entendeu a sacada. Não daria para você passar o texto inteiro lá no Enem 2016 falando sobre religião ou sobre intolerância religiosa. Você não teria chegado no tema. Você estaria ainda discutindo um grande assunto, algo muito mais genérico. Era preciso falar a respeito de religião, ponderando considerações ligadas à intolerância religiosa e trazendo para o seu texto ainda a ideia de possíveis ideias para se combater a intolerância religiosa. Tudo isso em 2016, considerando especificamente o nosso Brasilzão. Perceba o quão específica é essa ideia, o quão específico foi tudo o que o Enem cobrou na prova de redação lá em 2016. Os grandes vestibulares vão sempre te cobrar um tema. Vão pedir para você, ei vestibulando, ei vestibulanda, faça um recorte. Trabalhe com o recorte que nós fizemos aqui para você. Nunca mais você vai confundir tema com assunto. E no final, só me resta agradecer por você ter ficado aqui mais um tempinho comigo. Eu sou o Professor Fefo, nós estamos aqui no canal Leio Logo Escrevo, um canal pensado para você e para sua escrita. Vamos junto, até uma próxima. Tchau!